Mariana. Entre paixão e gols, a era Jarbas no Flamengo, de 1950 a 1955. Imagine um jogador tão completo que podia decidir uma partida com um gol espetacular, com um passe genial ou com uma jogada individual que deixava adversários no chão. Imagine alguém que combinava a técnica refinada dos grandes mestres com a força física dos guerreiros, a inteligência tática dos estrategistas com a paixão dos torcedores mais fanáticos. Agora imagine esse craque vestindo o manto sagrado em uma das épocas mais desafiadoras da história do futebol brasileiro, logo após a traumática derrota na Copa de 1950. Esse jogador existiu, seu nome era Jarbas de Almeida Gomes, e entre 1950 e 1955, ele foi muito mais que um atleta para o Flamengo. Foi um símbolo de superação, um exemplo de talento e determinação, um ídolo que ajudou a reconstruir o orgulho rubro-negro em tempos difíceis. Esta é a história do craque completo que brilhou quando o futebol brasileiro mais precisava de esperança. Nascido em 21 de fevereiro de 1919, no Rio de Janeiro, Jarbas de Almeida Gomes cresceu em uma época onde o futebol brasileiro ainda lutava por reconhecimento internacional. Era filho de família de classe média da Zona Norte Carioca, região que sempre foi celeiro de grandes jogadores. Desde muito pequeno, demonstrava características que o diferenciariam de outros garotos. Tinha físico privilegiado para os padrões da época, dominava a bola com ambos os pés, possuía visão de jogo acima da média, principalmente, tinha aquela vontade de vencer que separa bons jogadores de grandes jogadores. O nome Jarbas já era em si forte e marcante, não precisava de apelidos. Soava como nome de líder, de alguém destinado a fazer diferença. E Jarbas realmente fez diferença por onde passou. Antes de chegar ao Flamengo, já havia construído carreira respeitável no futebol carioca, demonstrando as qualidades que fariam dele um dos jogadores mais completos de sua geração. Podia jogar como meia armador, como atacante, como ponta, adaptava-se a qualquer função ofensiva com a mesma competência. Quando Jarbas chegou ao Flamengo em 1950, o contexto era extremamente delicado. O Brasil acabava de sofrer a maior tragédia de sua história futebolística, a derrota na final da Copa do Mundo contra o Uruguai, no Maracanã lotado, em um jogo que parecia ganho mas terminou em pesadelo. O país inteiro estava em luto, o futebol brasileiro questionava sua capacidade, jogadores e torcedores viviam a dor daquela derrota traumática. Era nesse cenário de melancolia e dúvida que Jarbas chegava para vestir o manto sagrado. Mas Jarbas não era homem de se deixar abater por circunstâncias adversas. Pelo contrário, momentos difíceis pareciam despertar nele uma força ainda maior. Chegou ao Flamengo já com 31 anos, idade considerada madura para a época, mas estava no auge de sua compreensão do jogo. Não tinha mais a velocidade explosiva da juventude, mas compensava com experiência vasta, inteligência tática superior e uma técnica que o tempo só havia refinado. Jarbas era o jogador veterano que o Flamengo precisava naquele momento de reconstrução. A estreia de Jarbas pelo Flamengo foi emblemática do tipo de jogador que ele era. Não precisou de tempo de adaptação, não precisou de jogos para entender o esquema tático. Desde o primeiro minuto em campo, mostrou liderança, qualidade técnica e uma compreensão do jogo que elevava o nível de toda a equipe. Sua presença era inspiradora para os jogadores mais jovens, que viam nele um exemplo de profissionalismo e dedicação a ser seguido. O que tornava Jarbas verdadeiramente especial era sua completude como jogador. Ele não tinha pontos fracos evidentes. Tecnicamente, era excepcional, dominava a bola com perfeição, driblava com classe, passava com precisão milimétrica. Taticamente, era inteligentíssimo, lia o jogo 3 passos à frente, posicionava-se sempre nos lugares certos, criava superioridade numérica através de movimentação inteligente. Fisicamente, era forte e resistente, capaz de jogar os 90 minutos em alta intensidade. Mentalmente, era um guerreiro, nunca desistia, sempre liderava pelo exemplo. Em 1951, seu primeiro ano completo no Flamengo, Jarbas começou a mostrar toda a sua importância para o time.
Suas atuações eram consistentemente de alto nível, demonstrando que mesmo aos 32 anos mantinha uma forma física impressionante. Participava das jogadas ofensivas com inteligência, criava oportunidades para os companheiros e, quando necessário, finalizava ele mesmo com competência. Jarbas era o tipo de jogador que fazia todos ao seu redor jogarem melhor simplesmente por estar em campo. A versatilidade tática de Jarbas era um de seus grandes trunfos. Podia jogar centralizado como meia-armador, criando jogadas e distribuindo passes. Podia atuar pelos lados como ponta, usando sua habilidade para driblar e cruzar. Podia até mesmo jogar mais adiantado como atacante, usando sua força física e seu cabeceio. Não importava onde o técnico o escalasse, Jarbas sempre encontrava formas de contribuir decisivamente. Essa flexibilidade tática era extremamente valiosa para os treinadores da época. Entre 1952 e 1953, Jarbas viveu alguns de seus melhores momentos com a camisa rubro-negra. Já completamente adaptado ao clube, já ídolo consolidado da torcida, ele demonstrava jogo após jogo porque era considerado um dos melhores jogadores de sua geração. Suas atuações em clássicos eram especialmente memoráveis. Havia algo em sua personalidade que florescia nas grandes ocasiões, nos jogos mais importantes, quando a pressão era máxima. Jarbas nunca se escondia, sempre assumia responsabilidades. A imprensa carioca reconhecia amplamente a qualidade de Jarbas. Cronistas esportivos escreviam sobre sua classe em campo, sobre como ele elevava o nível técnico de qualquer equipe que integrasse. Alguns o comparavam aos grandes meio-campistas sul-americanos da época, afirmando que Jarbas não ficava devendo para ninguém no continente. E as comparações eram justas, porque Jarbas realmente tinha qualidade internacional, era um jogador que poderia brilhar em qualquer liga do mundo. A liderança de Jarbas dentro de campo era natural e respeitada. Ele não precisava gritar constantemente para liderar, sua presença já comandava respeito. Quando Jarbas falava, todos ouviam. Quando ele orientava um posicionamento tático, todos obedeciam. Quando ele cobrava mais empenho, todos respondiam. Era o tipo de liderança que nasce da competência reconhecida, do respeito conquistado através de atuações consistentes e de uma ética de trabalho impecável. O que poucos sabem sobre Jarbas é que ele era também um estudioso profundo do futebol. Assistia a jogos sempre que possível, analisava movimentações táticas de equipes nacionais e internacionais, conversava longamente com treinadores sobre estratégias. Essa dedicação intelectual ao esporte complementava seu talento natural e criava um jogador absolutamente completo. Jarbas entendia futebol não apenas instintivamente, mas também racionalmente, combinando a arte do talento com a ciência da tática. A relação de Jarbas com a torcida do Flamengo era de admiração mútua e respeito profundo. Os torcedores reconheciam nele não apenas um grande jogador, mas também um verdadeiro profissional, alguém que orava a camisa em cada lance, que se dedicava integralmente em cada jogo, que nunca desistia mesmo nas situações mais adversas. Quando Jarbas entrava em campo, a nação sabia que tinha um guerreiro lutando por suas cores, e isso criava uma conexão emocional profunda. Em 1954, já com 35 anos, Jarbas continuava sendo peça fundamental do Flamengo. Sua experiência era inestimável, especialmente em um time que mesclava veteranos consagrados com jovens promissores. Jarbas era a ponte entre gerações, o jogador que ensinava aos mais novos os segredos do futebol de alto nível, que compartilhava sua vasta experiência, que mostrava na prática como se comportar dentro e fora de campo. Ele era uma universidade ambulante do futebol. As histórias sobre jogadas geniais de Jarbas são inúmeras no folclore flamenguista dos anos 1950. Torcedores veteranos lembram de passes impossíveis que só ele enxergava, de dribles elegantes que deixavam zagueiros no chão, de gols importantes marcados em momentos decisivos. Cada história reforçava a imagem de Jarbas como um jogador completo, capaz de resolver partidas de múltiplas formas, sempre com classe e inteligência. A força física de Jarbas era impressionante para sua idade. Enquanto muitos jogadores aos 35 anos já mostravam sinais claros de declínio físico, Jarbas mantinha uma condição atlética que surpreendia adversários e companheiros. Sua dedicação aos treinamentos, seu cuidado com a alimentação e preparação, sua disciplina profissional explicavam essa longevidade no mais alto nível. Jarbas era prova viva de que profissionalismo e dedicação podem estender carreiras. Em 1955, o último ano de Jarbas no Flamengo, o veterano jogador já estava com 36 anos.
Era uma idade bastante avançada para os padrões da época, quando carreiras raramente se estendiam além dos 35 anos. O corpo finalmente começava a dar sinais mais evidentes de desgaste, a recuperação entre jogos ficava mais lenta, as lesões apareciam com mais frequência. Mas mesmo assim, quando estava em campo, Jarbas ainda demonstrava lampejos da qualidade excepcional que sempre o caracterizou. A despedida de Jarbas do Flamengo foi marcada por gratidão mútua e respeito profundo. Ele agradecia ao clube pela oportunidade de vestir o manto sagrado nos últimos anos de sua carreira, de fazer parte de uma instituição tão grandiosa, de jogar para a torcida mais apaixonada do Brasil. O Flamengo e a torcida agradeciam pelos 5 anos de dedicação, pelas atuações de alto nível, pela liderança exemplar, por ter ajudado a manter viva a chama da esperança em tempos difíceis. O legado de Jarbas no Flamengo, embora relativamente curto em comparação com outros ídolos que ficaram décadas no clube, é absolutamente significativo. Ele representou a união perfeita entre talento e experiência, entre qualidade técnica e liderança, entre inteligência tática e força física. Mostrou que jogadores veteranos podem ser tão importantes quanto jovens promessas, desde que mantenham dedicação profissional e amor genuíno pela camisa. Quando se fala dos grandes meio-campistas da história do Flamengo, o nome de Jarbas merece ser incluído. Ele pode não ter ficado tanto tempo quanto outros ídolos, pode não ter conquistado tantos títulos quanto gerações posteriores, mas sua contribuição foi fundamental em um momento específico da história do clube. Jarbas ajudou a reconstruir o orgulho rubro-negro após a tragédia de 1950, mostrou que era possível superar adversidades com talento, trabalho e determinação. A era Jarbas no Flamengo, entre 1950 e 1955, representa 5 anos de classe, liderança e profissionalismo exemplar. Foi quando um veterano experiente mostrou que idade é apenas número quando se tem talento genuíno, quando se mantém dedicação profissional, quando se joga com paixão verdadeira. Jarbas não era mais o jogador mais rápido, mas era um dos mais inteligentes. Não era o mais jovem, mas era um dos mais completos. O futebol brasileiro deve reconhecimento a jogadores como Jarbas, que ajudaram a manter a qualidade do futebol nacional em momentos de crise. Após a derrota traumática de 1950, o país precisava de exemplos positivos, de jogadores que mostrassem que o futebol brasileiro continuava sendo de altíssima qualidade. Jarbas foi um desses exemplos, demonstrando competência e classe quando mais se precisava de esperança. Hoje, quase 70 anos após sua estreia pelo Flamengo, o nome de Jarbas é lembrado com carinho pelos torcedores mais antigos e estudiosos da história do clube. Ele representa uma geração de jogadores que jogavam futebol com seriedade, profissionalismo e paixão genuína. Eram atletas que oravam a camisa não apenas com talento, mas com dedicação absoluta a cada treino e a cada jogo. A história do Flamengo é construída sobre contribuições de jogadores de todas as épocas. Alguns ficaram mais tempo, outros conquistaram mais títulos, outros ainda marcaram mais gols. Mas todos, cada um à sua maneira, ajudaram a construir a grandeza do clube. Jarbas contribuiu com seus 5 anos de classe e liderança, com suas atuações consistentes, com seu exemplo profissional que inspirava a todos ao redor. Entre talento e experiência, entre técnica refinada e força física, entre inteligência tática e liderança natural, entre ser veterano respeitado e companheiro acessível, entre chegar em momento difícil e partir com missão cumprida, está a era Jarbas no Flamengo. 5 anos que provaram que verdadeiros craques não perdem qualidade com a idade, apenas refinam sua compreensão do jogo, transformando velocidade em inteligência, ímpeto juvenil em sabedoria madura. Jarbas de Almeida Gomes não foi apenas mais um bom jogador que passou pelo Flamengo, foi um mestre que honrou o manto sagrado com sua completude como atleta, foi um líder que guiou companheiros mais jovens, foi um profissional exemplar que mostrou como se deve vestir uma camisa com orgulho e dedicação. Sua era no Flamengo representa um capítulo importante da história rubro-negra, um período onde a experiência e o talento de um veterano excepcional ajudaram a manter acesa a chama da grandeza, provando que com classe, trabalho e paixão, é possível superar qualquer adversidade e continuar brilhando nos gramados, orando uma camisa sagrada e conquistando o respeito eterno de uma nação inteira. Tentar novamente.